Esta é a segunda lição e a última desta série, é uma série pequena, são 2 lições apenas, acerca de unidade, é a força explosiva da família e da igreja. Unidade é a força explosiva da família e da igreja. Jesus estava aqui a certa altura com os seus discípulos e quando ele fez esta oração, foi na altura em que ele estava com os seus discípulos a celebrar a última Páscoa, uma festa judaica que celebravam a libertação do povo judeu do Egito para a terra prometida. E Jesus se juntava sempre com os seus discípulos e eles celebravam a Páscoa. E a última Páscoa, antes dele ir à cruz, ele estabeleceu aqui algo muito interessante. Foi quando ele lavou os pés aos discípulos também. E ele faz esta oração incrível que está aqui, João 17, versículo 21. Diz assim, ele estava a falar com Deus o Pai e dizia assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Veja só, perfeitos em unidade, é a vontade que Jesus quer para nós. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me hás amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, eu lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Glória a Deus. E todos digam comigo, amém. Semana passada eu comecei por dizer o seguinte, que unidade é a diferença unida. Nós estamos aqui na sala, todos nós somos diferentes uns dos outros. Não há ninguém igual. E apesar das nossas diferenças, podemos estar unidos. E esta é a vontade do Pai. Não só unidos como igreja, mas também unidos como família. Na verdade, a igreja começa em casa, em primeiro lugar. Começa na família. Se as famílias se derem bem, se as famílias forem unidas, é muito fácil também dar-nos bem na igreja. Porquê? Porque é um reflexo, é um espelho daquilo que nós somos em casa, nós somos também na igreja. E a vontade de Deus é essa, que nós possamos ser unidos, quer a nível familiar, quer a nível também da igreja. E o que é que acontece quando nós conseguimos essa unidade? Acontece o que Jesus diz aqui. Eu dei-lhes, versículo 22, eu dei-lhes a glória que a mim me deste. O que é que isto quer dizer? A glória que Jesus recebeu do Pai, Ele a transfere para nós. Todos nós queremos ter a glória de Deus, toda a gente quer ter o poder de Deus, toda a gente busca o poder de Deus, toda a gente quer ter unção de Deus, mas veja só aonde é que a unção de Deus vem. A unção de Deus vem quando nós estamos unidos. No amor e na capacidade que nós temos de formar essa união, quer seja em casa, quer seja na igreja, Ele derrama a sua glória sobre nós. Veja aí Salmo 133, algo muito forte que este Salmo fala, Salmo 133, versículo 1 e 2. E diz assim a palavra de Deus no versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam como a falar mal uns dos outros. É isso? Não. Eu vou esperar um bocadinho. Salmo 133, versículo 1 e 2. E já os antigos sabiam da importância
do amor, da unidade. Ele dizia assim: ó quão bom e quão suave, é bom e suave que os irmãos vivam em união. A ver? E porquê? Agora vem a resposta, versículo 2. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce à orla dos seus vestidos. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ele está a comparar a união com duas coisas, com a unção e com orvalho. O orvalho é provavelmente mais importante que a chuva para a terra, porque o orvalho traz algo. Eu não sei, eu não sou um agricultor, não tenho muito conhecimento sobre isso, mas dá para perceber que o orvalho faz algo fantástico, que a terra precisa desse orvalho para se manter úmida, e essa umidade na terra dá força a qualquer semente que nós semeamos na terra. Então ele está a comparar duas coisas interessantes. Está a comparar a unidade ao orvalho e à unção. Ele fala aqui da barba, do óleo da unção, porque antigamente, quando os sacerdotes eram ungidos, derramavam sobre ele azeite, óleo sobre eles. Então o azeite começava assim a escorrer pela cabeça abaixo, vinha pela barba. Então ele está a dar esta ilustração, a importância que é a unidade, quando os irmãos estão unidos, começando, como é óbvio, em casa, entre a família. E aí é que está o poder de Deus. E o diabo sabe disto. O diabo sabe disto, e a prova é que o estado como está hoje as igrejas é uma grande confusão. Nunca eu vi, como agora, as pessoas andarem a mandar paulada uns aos outros, a falarem mal uns dos outros. Não é possível a glória de Deus vir se nós andarmos a falar mal umas das outras igrejas. Nós temos que aprender a reconhecer o corpo de Cristo. Apesar das diferenças que pode haver de igreja para igreja, temos que reconhecer e respeitar. E deixem-me já aqui adiantar uma coisa a vocês. Vocês, meus amados irmãos, vocês são livres e devem no fazer isto. Vocês devem ter comunhão e conversar com qualquer pessoa, seja de que igreja for. Se é de Cristo, vocês, por amor de Deus, cumprimentem essas pessoas com o ósculo santo, e que vocês possam ter, se possível, comunhão com essas pessoas. Eu digo se possível porquê? Porque nós sabemos que, infelizmente, há pessoas que não entendem esta verdade, e eles, em vez de sermos amigos e podermos falar, não. Eles fecham a porta, põem uma barreira e não nos querem ver mais. Nem com molho de tomate eles gostam mais de nós. E eu não vejo isso na Bíblia. Por isso eu estou-vos a ensinar aqui. Eu, como vosso pastor, tenho a honra que vocês me permitem ser vosso pastor. Eu vos peço, no nome de Jesus Cristo, que vocês cumprimentem todos. Não virem as costas a ninguém. Porque este amor que Deus derrama nos nossos corações, ele tem que ser posto em prática por obras. Nós temos que demonstrar esse amor. Quando eu vejo um irmão que não é da minha igreja, mas eu sei que é de outra igreja, eu devo me dirigir a esse irmão e abraçá-lo e cumprimentá-lo e desejar o melhor de Deus para a vida dessa pessoa. Agora, se por qualquer motivo vocês encontrarem alguém e eles não quiserem falar consigo, é eles que não querem, mas você dá o seu passo. Nós temos, irmãos, que fazer o que a Bíblia diz. Ou quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Da minha parte, da sua parte, tem que haver esta disponibilidade de construir laços, de construir amizades com aqueles que realmente querem estar connosco. Posso ouvir um amém? Esta é a vontade do Pai, irmãos. Veja aí, por exemplo, em 1 Coríntios 11. Primeira de Coríntios 11, se nós formos ler aqui
as instruções sobre a Santa Ceia. Quero ver aqui no versículo 17, diz assim, o apóstolo Paulo dizia assim, nisto, porém, que vos dizer-vos, peço desculpa, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Veja só. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um a toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Veja só a confusão que já ia. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, que já morreram. Isto é, foram para casa mais cedo. Irmãos, olhem para mim. Paulo estava aborrecido com a igreja de Coríntios, porque aqueles irmãos, quando se juntavam para comer, antigamente a ceia do Senhor não é como hoje, que só temos aqui um pedacinho de pão e um copinho de vinho. E antigamente a ceia do Senhor era mesmo assim uma ceia, tinha comida, tinha pão, tinha vinho, tinha tudo. E então diz que havia uma grande desordem, porque aqueles que chegavam primeiro à igreja começavam logo a comer, e os últimos, os que chegavam mais atrasados, comiam os restos. E alguns eram tão exagerados a beber o vinho que se embriagavam. Foi o que nós vimos aqui, não é? Então estava uma grande confusão. Mas a confusão está porquê? Porquê é que as pessoas os que chegavam primeiro começavam primeiro a comer e não esperavam pelos outros? Porque as pessoas têm tendência a não respeitar os outros. É falta de respeito e é visto como algo que é mau. Porquê? Porque as pessoas não têm consideração. A falta de consideração entre as pessoas provoca esta confusão. E por isso Paulo estava a corrigi-los e estava a dizer assim, olha, se vocês vão para a ceia do Senhor com esta atitude, quero-vos dizer uma coisa, se vocês fazem isso, vocês estão a tomar a ceia indignamente. E por causa disso, há pessoas doentes, fracas e alguns até morrem antes do tempo. Porque sabe uma coisa, Deus promete a nós uma vida longa. Deus não quer que você viva e depois vai morrer cedo. Não, Deus promete, a vontade do Senhor é que nós possamos todos ter uma vida longa. Mas há pessoas que às vezes morrem antes do tempo, morrem cedo demais, por vários motivos, mas um dos motivos que nós estamos a ver aqui, e falando para cristãos, um dos motivos porque é que muitos cristãos hoje estão fracos e doentes e alguns morrem mais cedo, é porque eles muitas vezes estão nesta categoria de pessoas que não têm consideração por ninguém. Que o amor de Deus não está nas suas atitudes. E ainda mais, fazem parte da ceia do Senhor, porque a ceia tem um princípio espiritual de união. Jesus morreu por todos nós. E quando nós comemos o pão, é como se aquela é uma aliança, é que Jesus está dentro de cada um de nós. Então, quando eu falo mal do meu irmão em Cristo, eu estou a falar mal de Jesus. Eu estou a falar mal daquele que deu a vida por nós. E se Cristo está naquela pessoa, então ele é meu irmão em Cristo. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
Hoje eu quero dizer uma coisa. Sabe porquê que eu não me ponho a servir a ceia do Senhor a toda a hora? Sabe porquê? Porque eu quero garantir que em nós aqui, nós estamos bem. Eu não quero de maneira nenhuma, eu estou a dizer isto, não é porque haja, mas no nosso meio não pode haver quesílias, não pode haver murmuração. Nós não podemos estar aqui de costas voltadas uns para os outros. Nós temos de ser amigos uns dos outros. Temos de ter respeito uns pelos outros. Posso ouvir um amém? E quando esse respeito há e servimos a ceia é símbolo de bênção. Mas quando não há respeito e as pessoas falam mal uns dos outros, sabe o que acontece? Em vez de vir bênção de Deus, vem problemas. Vem fraqueza. Vem doença. Vem uma série de coisas. Eu digo-vos uma coisa, às vezes eu falo com colegas meus pastores e eu digo assim, olha, vocês deviam certificar que a vossa igreja está bem antes de servir a ceia. Porque às vezes as pessoas querem servir a ceia a não analisar a vida das pessoas, se elas estão em pecado ou não. Não, nós não temos que analisar nada, cada um de nós se analise. Mas o pastor da igreja tem que perceber, se a igreja é murmuradora, não deveria servir a ceia. Deveria primeiro resolver o problema. Vamos nos acertar. Vamos nos perdoar uns aos outros. Vamos cuidar uns dos outros. Então assim, nós vamos fazer parte da ceia do Senhor. Aleluia. E é por isso que hoje, infelizmente, irmãos, existe uma igreja, em vez de ser uma igreja forte, é uma igreja fraca. E nós precisamos trabalhar nesta unidade. Posso ouvir um amém? Hoje eu quero-vos falar do ingrediente mais importante para a unidade funcionar. Qual é o ingrediente mais importante para a unidade funcionar? O ingrediente chama-se amor. Diga comigo, amor. Agora, eu deixo fazer aqui uma pergunta. Se eu fosse perguntar a cada um de vocês assim, defina-me a palavra amor. Nós íamos ver aqui, se tiverem aqui 40 pessoas, íamos ver 40 definições diferentes. Porque cada um de nós podemos olhar para o amor de uma maneira diferente. E não estou a dizer que seja errado, se calhar todas elas estão certas. Mas eu quero apresentar para vocês uma das melhores definições de amor que foram escritas nesta própria igreja de Coríntios, que Paulo percebeu que a igreja estava dividida. E Paulo tentou unir esta igreja. E traz uma das melhores definições de amor para a igreja, que eu queria partilhar com vocês também, porque este é o ingrediente que nos une, que faz com que esta união seja trabalhada. Vamos abrir as Bíblias em 1 Coríntios 13. Primeira de Coríntios 13, desde o versículo 4 até ao versículo 8. Vou pedir à minha esposa para ler. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. O que é que nunca vai desaparecer? A caridade ou o amor. Esta palavra caridade, nestas traduções, é isso que quer dizer, é o amor. Hoje nós olhamos para a caridade como apenas só dar assim umas esmolas a alguns pobres ou ajudar algumas pessoas, mas o que ele está aqui a falar é do amor. E agora deixe-me explicar uma coisa a vocês, irmãos, que eu pessoalmente creio que é uma visão errada que muitos cristãos têm. As pessoas, quando se fala de amor e quando Deus fala amor aqui na Bíblia, os cristãos têm muita tendência a querer amar o mundo. Coitado das pessoas que estão lá fora. Temos que os amar como Jesus nos ama. Mas se nós prestarmos bem atenção às cartas de Paulo, àquilo que Jesus disse, este amor
é, em primeiro lugar, para nós, para a igreja. Nós que já somos de Cristo, nós que já estamos salvos, nós temos que nos amar. Nós temos que criar estes laços de amor entre nós, e não só na igreja, mas as famílias também, marido e mulher, filhos. É esse amor, é para dentro de casa. Para lá fora, para o mundo, nós temos que ter é compaixão, como também tiveram compaixão connosco. Nós devemos ter compaixão, devemos perdoar os nossos inimigos que estão lá fora no mundo, devemos ter compaixão por eles, mas o amor é entre a família. O amor é entre os crentes. Por isso é que Jesus disse: Pai, eu peço que tu faz-nos um, aonde eu estiver, eles estejam comigo, aqueles que tu me deste. Ele está a falar da família, ele está a falar de nós, está a falar de ti e de mim, que fazemos parte do corpo de Cristo. Aonde eu estiver, que eles estejam comigo, Senhor. E que nisto o mundo vai ver, porque eles são amigos, o mundo vai ver que tu me enviaste. Se nós queremos realmente salvar o mundo, até vamos trabalhar no amor entre nós aqui, entre a igreja, de igreja para igreja. Se as igrejas entendessem isto. Se nós entendêssemos isto, nem sequer pelo menos 50% disto. Se praticássemos 50% disto, nós iríamos ver muito mais pessoas no mundo a serem salvas. Porque eles vão querer, vão desejar ser como nós. Mas quando eles olham na internet e olham a maneira como alguns falam assim: o quê? Tu queres que eu vá à tua igreja? Então, no outro dia entrei lá na porta de entrada, vi lá pessoas a falar mal uns dos outros. Tu queres que eu vá para a tua igreja quando eles não se dão bem? Quando as pessoas atiram pedras uns aos outros, vão para a internet falar mal uns dos outros? Como é que tu queres que eu vá à tua igreja? Mas se as igrejas entenderem este princípio deste amor, meus amados, isto podia ser muito melhor. E vai ser no nome de Jesus. Eu creio que esta oração de Jesus em João 17 vai chegar o dia em que Deus vai responder à oração de Jesus. Isto vai acontecer. Vai ser uma realidade em que as igrejas vão se respeitar uns aos outros e vamos ser amigos uns dos outros. Posso não ser da igreja do fulano tal, mas sou amigo dele. Oro por ele, estou do lado dele. Eu posso ter a minha igreja e ter os meus irmãos, mas também posso ter irmãos de outras igrejas e ser amigo deles e conviver com eles. Por que não? Qual é o problema? Há de chegar o tempo em que há essa liberdade, sem andarmos desconfiados uns dos outros, a pensar que estamos a roubar pessoas de um lado para o outro. Se toda a gente compreender este princípio, irmãos, estas coisas vão melhorar. Vamos ver mais salvações, mais pessoas transformadas. E agora veja, analisando aqui o versículo 4 de 1 Coríntios 13, diz assim: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. Diga comigo, ó glória. Outra, o amor não trata com leviandade. O que é nós sermos levianos? É passar por alguém que sabemos que é cristão e nós não o cumprimentamos, só porque não é da nossa igreja. Isso é ser leviano. O amor diz, o amor não é leviano, não trata ninguém com leviandade. Não se ensoberbece. Não, há pessoas que pensam que só eles é que estão salvos, os outros todos estão perdidos. Têm a mania que são tudo. A minha igreja é que é a única boa, é a única certa. A pessoa que pensa assim está errado. Porque é ser vaidoso, é se ensoberbecer. Versículo 5, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, mas os interesses comuns. O que é o interesse da igreja? É Cristo, é a salvação das pessoas. Esse é que é o nosso alvo, é o alvo de todos. E é nesse alvo que temos que trabalhar. Não se suspeita mal. O amor detesta a injustiça, mas ama a verdade. Irmãos, nós temos que ser defensores da verdade. Amém? Hoje há para aí um grande escândalo, daí cada vez mais os governos em todo o mundo querem legalizar não só os casamentos homossexuais, mas querem legalizar relações entre humanos e animais. Já no Canadá já estão a passar uma lei para legalizar relações sexuais entre humanos e animais. Veja só. Sério?
querem legalizar a pedofilia, já andam a falar em que ser pedófilo é uma coisa normal. Se alguém quer e gosta de uma criança de 10, 11, 12 anos, que mal é que tem? Já estão a trabalhar nisso. E isso é uma injustiça. E quem ama tem que lutar contra essas injustiças. A igreja não pode estar calada, a igreja tem que se levantar contra isso. Tem que expor essa maldade. Mas eu, por vezes, eu vejo a igreja tão calada. E mais, e pior, a igreja também se está a unir a essas coisas. Nesta viagem que eu fiz aos Estados Unidos, sabe o que é que eu vi? Eu não sei se aqui em Portugal já há, mas nos Estados Unidos já vi igrejas com a bandeira, que é a bandeira dos homossexuais, como quem diz, aqui todos os homossexuais são bem-vindos, e mais, pastores homossexuais, igrejas que estão a abrir já com esse espírito. Isso é uma vergonha. Aí sim nós temos que combater. O amor não é que suporta, isto é, o amor aceita tudo. Não, o amor não aceita tudo. A Bíblia diz aqui que o amor detesta as injustiças, mas ama a verdade, e nós temos que lutar pela verdade. E falar a verdade às pessoas. O que é pecado, o que é bênção, é assim sim, não, não há cá meia coisa, não. Nós temos que ser assim, radicais, no sentido em que estar do lado da verdade. A verdade tem que vir ao de cima. E quem ama é amigo da verdade. Quem ama é amigo da verdade. Aleluia. Amém? Então, este, irmão, é um ingrediente fundamental para que as famílias, as igrejas, possam trabalhar na unidade. Agora, vamos abrir as Bíblias em Efésios, estou quase a terminar, quero só referir aqui mais alguns pontos interessantes. Efésios capítulo 4. Efésios 4, versículo 15 e 16. O apóstolo Paulo estava a dizer que Deus chama pessoas, uns para apóstolos, para profetas, outros para evangelistas, para pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra de ministério, etc. E depois no versículo 15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor. Está a ver? Seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, da qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Irmãos, veja, por exemplo, olhando para os nossos próprios corpos. A Bíblia está aqui várias vezes o apóstolo Paulo compara a igreja como um corpo humano. E Jesus é o cabeça, é o líder, digamos assim, não é digamos, é mesmo, é o líder, não é? É o cabeça deste corpo que é a igreja. O corpo tem órgãos diferentes, tem pernas, tem braços, tem coração, tem fígado, tem isso tudo. E o que é que nos liga a tudo? O que é que faz ligar o corpo? Por exemplo, quando eu faço assim com o braço, por que é que o braço não se solta? Porque existem ligamentos, pele, que segura o corpo, que mantém o corpo unido. Então o que Paulo está a dizer aqui é o seguinte: o amor é o que nos liga, é os ligamentos. O amor é como os nossos ligamentos do corpo, que faz com que os ossos não andam soltos. É isso que o apóstolo Paulo está aqui a dizer. Nós devemos crescer nesta unidade, neste amor, e o corpo todo de Cristo deve assim fazer. Posso ouvir um amém? Às vezes eu fico a pensar assim, imagina os irmãos da igreja do coração que vai visitar os irmãos da igreja dos rins. E quando os irmãos chegam lá à igreja dos rins, eles veem que eles são diferentes, porque eles fazem as coisas de uma maneira diferente que lá na igreja do coração não faz. Ninguém pode dizer assim, veja só, este pessoal aqui da igreja dos rins não sabem bombear o sangue. Nós não, nós lá na nossa igreja bombeamos o sangue a toda hora. Pois, é a visão deles,
é a chamada deles. Quem é que me está a entender? E é isto que nós temos que respeitar. Se houver este respeito de igreja para igreja, nós vamos crescer neste amor, e este amor é que faz com que sejamos abençoados e a glória de Deus esteja sobre a nossa vida. Posso ouvir um amém? E agora, para terminar, Mateus capítulo 7. Mateus 7. Mateus 7, versículo 6. Jesus diz aqui algo muito forte. Ele diz assim, leiam todos comigo: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Agora, eu quero terminar a dizer aqui o seguinte: o amor é o ingrediente para a unidade, e todos nós devemos lutar para sermos unidos, quer na família, quer na igreja. Ok? Mas há uma coisa que nós temos que entender, e na primeira lição eu falei o seguinte: apesar de Deus nos exortar ao amor e exortar-nos à unidade, nós temos de ter algum cuidado com quem nós nos associamos. Amor, sim. Sermos unidos, sim. Mas a quem? Não é? A quem é que eu me vou unir? Por exemplo, um jovem que quer se casar, não é? E ele tem que perceber que quem se casa tem que perceber que se vai associar a alguém, vai se unir a alguém. Será que é a pessoa certa? A quem é que eu me vou unir? Quando eu estou a fazer negócios com alguém, ou sociedades também, por exemplo, há pessoas que fazem sociedades e têm que pensar assim: eu vou-me unir a quem? Esta pessoa? Sempre se ouviu dizer que normalmente as sociedades não dão muito certo. Pelo menos aqui em Portugal há esta ideia, não é? E ao falar com algumas pessoas eu noto que de facto muitas pessoas que criaram sociedades nos seus negócios tiveram problemas. Porquê? Porque das duas uma, ou antes de começar a sociedade não verificaram tudo certinho, com quem é que eu me vou unir? Ou então, quando a gente se une, com o tempo alguma coisa ficou por trabalhar, alguma coisa não deu certo. Então, é muito complicado estas coisas, que nós devemos nos unir, sim, mas a quem? A quem é que eu me vou unir? Ok? E o que Jesus está aqui a dizer é o seguinte: há algo muito forte: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Isto é, eu não me posso unir-me a pessoas que à partida elas já demonstram algum tipo de caráter bastante estranho. Algumas maneiras de ser bastante estranhas. E que se eu me uno a essas pessoas, eu posso correr o risco de ter bastantes problemas. Os irmãos estão-me a entender? Por exemplo, dar coisas santas a pessoas. Vamos imaginar, vou dar este exemplo um bocado assim, um bocado também chato, mas é a verdade. Vamos imaginar, porque algumas pessoas dizem assim: pastor, esta coisa aí dos pedófilos, dos homossexuais, temos que orar por eles, ver se eles se arrependem. Ok, eu posso orar uma vez, duas vezes, três vezes, mas chega uma altura que eu tenho que parar de orar. Porque a maior parte deste pessoal não se quer arrepender. Esse pessoal não quer nada com Deus. Na verdade, essas pessoas são promíscuas. Eles não querem nada com um Deus santo. Na verdade, alguns fazem mesmo desafio. Eles desafiam a igreja. Muitos desses movimentos andam a desafiar a igreja. E desafiam a palavra de Deus e desafiam a santidade de Deus. Agora eu pergunto:
Até eu vou ser amigo deles, eu vou ser amigo de pessoas que rejeitam Deus, que gozam de Deus a toda a hora, que, desculpa a expressão, cospem naquilo que é santo. Eu não posso me dar com pessoas assim. E mais, eu tenho que parar de orar, porque eu não vou dar coisas santas a quem é sujo, a quem é porco. Não é o que Jesus disse aqui. Então é muito importante, porque às vezes quando a gente diz assim, temos que amar toda a gente, espera lá. O próprio Deus não aceita tudo. O próprio Deus também se aborrece, se ira. E mais, a Bíblia fala que há o dia da ira do Senhor. O Senhor um dia vai julgar toda a gente e vai vir esse dia da ira em que Deus vai destruir todas as coisas e pessoas que se levantaram contra a santidade de Deus. A Bíblia fala disso. Amém? Então, com quem é que eu me vou associar? Por exemplo, há pessoas que andamos a vida toda a evangelizar e eles não querem saber, estão sempre no gozo. Estão sempre a gozar-nos. Então, eu não vou dar coisas santas a essas pessoas. Eu vou deixar de falar de Deus a essas pessoas. Eles não querem, eles negam. Ou então há aquelas pessoas assim, olha, tu vais à igreja, ora lá por mim. Não, se tu queres, vens, mas é comigo à igreja. Eu não vou orar por ti, malandreco. Ficas aí em casa no bem bom e eu é que vou orar por ti. Eu posso orar uma vez ou outra, mas se tu não começares a andar pelo teu próprio pé, eu vou deixar de fazer esses favores. Porque tu tens que começar a andar pelo teu próprio pé. Tens que começar, queres aprender, queres conhecer Deus, começa a ler a Bíblia. Começa a vir à igreja. Vá lá, olha, vá lá à igreja, vai lá aprender a orar, vai lá aprender a ler a Bíblia, vai lá aprender as coisas de Deus. Porque nós depois andamos a dar coisas santas a toda a gente e eles não querem saber. Negam a Deus, muitas vezes eles gozam na nossa cara. Então a Bíblia diz, não deis coisas santas a quem não quer. Cuidado. Sabe porquê? Porque às vezes é o que Jesus diz, quando nós damos muita coisa aos outros, aquilo pode-se virar até contra nós depois. Eles vão se usar daquilo para falar mal de nós, ainda nos gozarem mais, ainda nos quererem deixar mais abaixo. Isto é a mesma coisa como, por exemplo, um homem de negócio. Você está a treinar alguém e você se percebe que há pessoas que querem saber de si, mas é para lhe dar o golpe, você tem que parar. Não dê sabedoria a quem não merece. Não ensine a quem quer enganá-lo. Porque isso é também dar pérolas a porcos. Nós temos que ter cuidado. Nós não podemos dizer tudo o que sabemos. Nós não podemos passar tudo o que sabemos a qualquer pessoa, principalmente a pessoas que a gente mal conhece. Nós não sabemos. Nós temos que testar. Havia e há uma pessoa que costumava dizer isto, e com razão, nós devemos comer a sopa pela beirada. Se você mete a colher logo no meio da sopa e vai comê-la logo, vai se escaldar. Vai devagarinho, pela beirada, vai testando as pessoas, testa as pessoas devagarinho, vai dando pequenas coisas. Se as pessoas começarem a reagir bem e a aceitarem, então você vai dando mais. Vai dando mais. Vai dando mais, vai dando mais, vai dando mais. Quem for fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem conseguir trazer-lhe o troco de 5 cêntimos, também lhe vai trazer o troco de 5 milhões. Porque quem é fiel no pouco, vai ser no muito. E isto é sabedoria, irmãos. Porque às vezes quando se fala de amor, parece que a gente vira assim, tipo assim, a Maria vai com todas. Temos que andar em amor, temos que ser simpáticos com toda a gente. Não, nós temos que andar em amor entre nós aqui, mas mesmo aqui entre nós, temos que ir também, vocês têm que ir melhorando os vossos relacionamentos entre vocês. Vocês vão provando a sopa. Alô? Jesus diz que no meio do trigo há o quê? Há joio, e nós temos que ter sabedoria. Eu não quero, por amor de Deus, que vocês agora fiquem a andar a desconfiar uns dos outros, nada disso. Nós temos que nos dar, nós temos que ser amigos, mas temos que ir comendo a sopa, devagarinho. Mas temos que trabalhar no amor. Agora, quem rejeitar o nosso amor, quem rejeita o nosso amor,
também não merece as pérolas que nós temos. Quem rejeita o nosso amor não merece as coisas santas que Deus nos tem dado. Não vamos partilhar com eles. Porque se eles nos recusam, se eles não querem nada connosco... Veja, Jesus não contou aquela história daquele homem que não perdoava, que foi apresentado ao rei. Foi um homem ter com o rei e disse: por favor, perdoa-me, esta dívida. E o rei perdoou. E depois aquele mesmo que foi perdoado não quis perdoar os 5 cêntimos do vizinho. E sabe o que aconteceu? Quando o rei soube disso, mandou-o chamar. Menino, mas eu perdoei-te uma dívida enorme e tu não és capaz de perdoar uma dívida pequenina ali ao vizinho. E sabe o que é que esse mesmo rei que lhe tinha perdoado fez? Pegou nele e pô-lo aonde? Na prisão. Isto para dizer o quê? Nós perdoamos? Sim. Devem perdoar? Sim. Sempre. Mas, se aqueles que rejeitam o seu perdão, aqueles que rejeitam o seu amor, aqueles que rejeitam a sua dádiva, então você não pode mais dar coisas santas a essas pessoas. Porque senão te vais destruir a ti mesmo. Não foi o que Jesus disse? Isso vai virar contra ti. Aleluia. Está a ver aqui a balança? É uma balança difícil. Mas nós temos que trabalhar nisso. Agora, alguns, para terminar, só dizer o seguinte. Alguns estão a pensar assim: mas pastor, o meu marido ainda não é crente. Você está a falar do meu marido? Não, não é isso. Você já está casado, está casado. Mas eu não sei o quê. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu estou a falar de relacionamento a nível de pessoas, não é? A nível de igrejas. E lá em casa... É evidente que você, se tem um marido que ainda não é crente, ore por ele. Porque a Bíblia diz que a mulher que é crente santifica o marido, que ainda não é crente. Ou vice-versa. Não é isso que eu estou a falar. Eu estou a falar da maneira como nós lidamos uns com os outros, com o mundo e aqui dentro da igreja também. Os irmãos estão-me a entender? Mas uma coisa é certa, amados. Se este amor de Deus for visível aos olhos nus daqueles que estão lá fora, esses também vão desejar o mesmo Cristo e o mesmo amor que eles veem em nós. Amém? Glória a Deus. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Foi explícito? Alguém saiu confuso? Vai sair confuso ou não? Fala, é verdade. Se estiverem ainda confuso, diga. Glória a Deus. Então vamos baixar as nossas cabeças e fazer uma oração por vocês, pela igreja toda. Pai, no nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor, dá-nos sabedoria para vivermos este amor. Dá-nos sabedoria, Senhor, para cuidarmos uns dos outros e ajudarmos as famílias aqui da igreja. Não só estas aqui desta igreja, mas todos aqueles que são cristãos, Senhor, que nós conhecemos nos nossos relacionamentos. Dá-nos sabedoria para lidarmos com eles também e para amarmos essas pessoas, Senhor, como elas são. Senhor, nós te pedimos que em nós não haja atitude de leviandade para com ninguém, que nós possamos sempre, Senhor, ser sofredores, benignos, perdoar, mas também, Senhor, nós te pedimos que tu nos livres de todos aqueles homens e mulheres que são maus, são ruins por natureza, que nos querem sugar as energias, que nos querem sugar a fé, que não